Oi, galera, estamos aqui para mais uma aula de história, né? Dessa vez na unidade 2, tá bom? E o tema da nossa aula é nossa história. Todos nós temos uma história. Você tem uma história desde o dia que você foi concebido, né? Por seus pais, o nascimento, né? Batismo, aí vem formatura, vem dias especiais, né? De aniversários e tudo mais. Isso aí é a sua história, né? Da sua família. Então, o nosso Brasil também, ele tem uma história, certo? E ele começou, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e que eles disseram que descobriram o Brasil, mas só que aqui já existia, né, pessoas que eram os índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, é muito importante você saber a sua trajetória, né, familiar. O povo brasileiro ele foi composto, né, de várias raças, aliás, de 3 raças, brancos, negros e índio. E assim, nós precisamos saber bem direitinho, né, da nossa história. E a nossa história, ela está registrada por cartas, relatos, fotos, né, jornais, revistas, né, e tudo mais. Tudo que no decorrer do tempo vem ficando como fontes históricas, certo? E os primeiros habitantes do Brasil, nós todos sabemos que é os índios, e que na página 59 tem várias tribos indígenas aí, entre elas a Tupi-Guarani, né, que ficava mais ali na região do litoral, e outras mais que vocês podem ver aí na página 59, certo? Nós podemos ver também a diversidade cultural existente em cada uma dessas tribos. Na página 60 tem definição de tribo, que é um grupo de família que faz suas aldeias em uma mesma área, falam a mesma língua e tem os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Então, várias aldeias e tribos, né, formavam cada um desses povos. Cada um desses povos eles tinham a sua cultura, né, o seu grito de guerra, certo? Os seus sentimentos e tudo mais, sua maneira de viver. Viviam sempre perto de um rio onde tinha água, né? E eles viviam mais da natureza, né? Da pesca e da caça, certo? Aos poucos eles foram descobrindo como cultivar a terra. E aí cada um desses índios, né, eles tinham o seu trabalho, o homem tinha o seu trabalho, a mulher tinha o trabalho dela, tá certo? Na página 61 você pode ver esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, o homem, ele confeccionava arcos, flechas, né? Construía moradia, a mulher já cuidava de coletar a fruta, né? De preparar a comida, cuidar das crianças, fazer utensílios, né? De barro, de palha e tudo mais. Então, assim, esses povos, eles influenciaram muito, né, na nossa cultura, o índio, né, já que nós estamos falando dele. Você sabia que existe hoje cerca de 170 línguas indígenas diferentes? Pois é. Então, eles deixaram muita coisa, né, para nós, o vocabulário, comidas, tá certo? Então, costumes, né, eles gostavam de dormir de rede e ficou para a gente também esse costume. Na página 63 tem falando um pouco, né, sobre as doenças que o branco, né, quando veio para cá, deixou, né, para os indígenas, como varíola, sarampo, coqueluche, catapora, né, gripe, peste bubônica, malária e etc. E os índios eles foram escravizados pelos portugueses para trabalhar para eles não gostavam, então houve muitas guerras, né, a respeito disso. Também outra coisa que eles não gostavam era deles ensinarem a religião deles, o catolicismo, porque eles já tinham os deuses deles, né? Eles acreditavam na força da natureza, né? Do sol, da lua, do trovão. Então, para ele ali eram os deuses deles. Então, eles ficavam se achando enganados e tudo mais. E assim eles fugiam, né? Eles não queriam aquilo para eles. E aí, o que aconteceu ao longo dos tempos, né? O governo, ele resolveu fazer, né, um órgão chamado FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para poder, essa fundação, ela faz o quê? Ela procura, né, respeitar os direitos indígenas e ajuda, né, cada um deles também é um órgão importante para tratar dos assuntos indígenas. Também tem as reservas, né, indígenas, tá certo? Que são o quê? Grande território onde apenas os indígenas podem viver com a sua cultura, o seu modo de viver. A função das reservas é garantir a sobrevivência e a cultura desses grupos indígenas. São muito importantes, né, para nós aprendermos sobre eles.
Quem trabalha na aldeia, todos trabalham, né? Como é feita a divisão desse trabalho? É feita por sexo. A mulher tem os seus afazeres e o homem também, né? Eles fazem objeto de cerâmica, de barro, utensílios, né, para o trabalho. Eles se alimentam, eles deixaram para a gente, nós herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanato, técnica de plantio, certo? E assim, a moradia deles é chamada de ó, porque tudo deles era tirado da natureza. Eles respeitavam muito a natureza, eles não agrediam, tá certo? Se alimentavam de milho, batata doce, abóbora, e assim, eles foram desrespeitados, né, pelos portugueses quando aqui chegaram, porque eles eram muito inocentes. Às vezes eles trocavam pedras preciosas, coisas que eles tinham, que eles nem sabiam o valor, por espelhos, pentes, né, etc. Então, assim, os indígenas, eles merecem todo o nosso respeito. E hoje em dia, com esse coronavírus aí, você pode ver relatos de tribos onde muitas pessoas estão morrendo, certo? Devido também a falta de asseio, né, de higienização e tudo mais. Mas tem pessoas lá, né, falando com eles, tem pessoas cuidando, né, para que eles possam praticar o isolamento, mas é muito difícil devido à cultura de cada um deles. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E assim, gente, vamos ler, certo? Tem muito mais sobre a cultura indígena, sobre o índio em si, as mulheres indígenas, as crianças indígenas. Só vai depender de você ler para fazer a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá lá no grupo e é só você ir e falar com a tia, tá bom? Beijão, até mais, tchau, tchau.